O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Começa agora o ciclo de debates entre os candidatos às eleições presidenciais de 18 de janeiro. Frente a frente, António José Seguro e André Ventura. Um sorteio prévio determinou que a primeira pergunta seja colocada a António José Seguro. André Ventura será o último a responder. Muito boa noite a ambos. Bem-vindos. Muito boa noite, Sr. Alberto Carvalho. Boa noite, Sr. Deputado André Ventura. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, António, também, e boa noite a todos. Daqui a 10 dias deverá dar entrada no Parlamento a proposta do Governo para alterações à lei laboral, que alarga os contratos a prazo, facilita o despedimento, reduz as limitações ao outsourcing e restringe as licenças de parentalidade e amamentação. Na semana passada, o Governo deu sinais de recuo em algumas matérias, mas está convocado a uma greve geral, pela primeira vez em 12 anos, pelas duas centrais sindicais para o dia 11 de dezembro. Seja qual for o desenlace das negociações e das alterações ao pacote laboral, estas mudanças à lei serão já analisadas pelo próximo Presidente da República. António José Seguro, o país precisa da revisão das leis laborais nestes termos. O que é que fará, caso tenha de a apreciar? O país não precisa de revisão de legislação laboral nesses termos. Os termos são profundamente desequilibrados, não foram a votos, porque não fez parte do programa eleitoral dos partidos que fazem parte do Governo, e é desequilibrada porque atenta contra direitos dos trabalhadores. Eu, que sou favorável ao diálogo e considero que o diálogo é essencial, sei que esta semana vai haver novamente uma reunião entre o Governo e representantes dos trabalhadores, desejo que se chegue a um consenso e que se chegue a um equilíbrio. Mas há uma coisa que eu também não posso deixar passar em claro, é que o direito à greve é um direito legítimo dos trabalhadores. E quando eles não têm absolutamente mais nenhuma forma de fazer vincar aquilo que são os seus direitos, naturalmente que têm que recorrer. A greve geral é uma greve rara. A última aconteceu há mais de 10 anos e foi no tempo da Troika. Portanto, eu gostava de dizer isto com muita clareza. É oportuna, portanto, na sua opinião? Quer dizer, se não derem outra saída aos representantes dos trabalhadores, eles têm que defender os seus direitos. Mas continuo a dizer, o meu apelo como candidato a Presidente da República é ao diálogo. Porque quando surgiram as primeiras informações de que iria haver uma greve geral, aquilo que ficou da minha parte foi um simples telefonema que fiz ao líder da UGT para perceber em que situação estavam as conversações. E fiz um apelo ao Governo dizendo que o Governo tem o dever de tomar essa iniciativa. Portanto, a minha esperança e a minha expectativa é que possa haver ainda algum entendimento. Mas compreendo as razões que neste momento assistem aos representantes dos trabalhadores para convocarem essa greve geral. Muito bem. André Ventura é uma das poucas vozes, para além da Aliança Democrática, do PSD e do CDS, a incentivar esta revisão das leis laborais e disponibilizou-se para aprovar no orçamento mediante conversações com o Governo. O que é que fará caso tenha de apreciar enquanto Presidente da República e porquê é que defende que ela é importante? Antes de mais, boa noite a todos. Vamos lá ver. Eu entendo que é preciso uma revisão da lei laboral, mas não esta revisão da lei laboral. Nós não faz sentido estarmos num país que tem os problemas de natalidade que tem e estarmos a reduzir direitos às mães para a amamentação. Isso não faz sentido nenhum. Francamente também, o António José Seguro se calhar não vai gostar de ouvir e os socialistas também não, eu acho que nós precisamos de outra lei laboral, porque já chega de termos esta coisa que se chamam os sindicatos em todo o lado, de tipos que não trabalham há 20 anos e há 30, a chamarem-se eles próprios líderes sindicais. O problema que temos em Portugal é que temos leis dos anos 70 e 80. E nós precisamos de uma economia moderna, como diz o António José Seguro, vibrante. Mas não há economia vibrante com leis da União Soviética e com leis do tempo do PREC. Não há lei laboral assim. Eu vou-lhe dar um exemplo. A greve. Claro que sim, eu estou de acordo com o António José Seguro. É preciso garantirmos que o direito à greve é um direito à greve. Mas eu dirijo-me às milhões de pessoas que ficam sem comboio para ir ao hospital, para ir trabalhar, quando pagaram o passe e não recebem compensação nenhuma. Esses também merecem uma palavra da nossa parte. E, portanto, não basta só dizer, sim, somos favoráveis à greve, somos favoráveis a tudo. Mas é preciso dizer às pessoas que têm que ser compensadas quando vão ter com um transporte público e ele não existe e pagaram o passe, quando chegam ao hospital e não têm atendimento porque há uma greve. Os trabalhadores têm direito a fazê-la, claro, mas os utentes também têm direito a essa compensação. Finalmente,
Nós entendemos que esta lei laboral está mal feita. E eu disse isso ao Governo há muito mais tempo Mas com António José Seguro. em relação a Agora, já dei vários exemplos. O caso da amamentação é um deles. Os casos do trabalho por turnos é outro. Nós temos hoje uma injustiça brutal com quem trabalha por turnos em Portugal. Nunca se sente valorizado, não se sente recompensado. Mas vou dizer outra coisa, que eu acho que é muito importante que uma lei laboral faça, e que se calhar o António José Seguro também não concorda, mas eu acho que é importante que se faça. Nós hoje em Portugal temos uma lei laboral que está montada nestes termos. Basicamente, combinando com a Segurança Social, mais vale não trabalhar e não fazer nada do que trabalhar. E nós temos que ter uma lei laboral que incentiva ao trabalho, que incentiva a produtividade e que mostra às pessoas que vale a pena trabalhar. Não é uma lei laboral que diga assim, o melhor para ti é não fazeres nada, ficares a receber subsídios e ficares a viver à nossa conta. É isto que é preciso pensar em Portugal e é isto que com coragem é preciso fazer. A esquerda nunca vai aceitar, porque a esquerda vê o mundo entre vermelho e azul. E isso assim nunca vamos avançar. António José Seguro. É muito simples. Eu mantenho a minha posição de que os trabalhadores têm direito a fazer a sua greve. Mas eu também. Eu acho que estamos de acordo nisso. Mas também concordará comigo que é preciso compensar os que são prejudicados por uma greve. Considero que os trabalhadores têm o direito de recorrer à greve quando não lhes resta outra situação. Em mais de 10 anos, passaram sobre a última greve geral, que não houve. Segundo, porque é que há necessidade, neste momento, de fazer esta revisão de legislação laboral tão desequilibrada? Porque é que há esta necessidade? Nem sequer fez parte da proposta eleitoral do Governo, porque se tivesse feito parte da proposta eleitoral do Governo, os portugueses tinham tido consciência do que é que estava a ser preparado. Agora, eu compreendo que pudesse haver um debate e uma alteração de legislação, não apenas laboral, mas na concertação social, que aumentasse a competitividade do país, que aumentasse a produtividade, que conseguisse ter uma previsibilidade daquilo que poderia ser o aumento salarial ao longo do tempo, indexado à produtividade, que criassem condições e alterações para que os nossos jovens não emigrassem, que pudessem ter oportunidades de trabalho em Portugal. Agora, numa situação em que há crescimento da economia, em que há uma situação de quase pleno emprego, vai-se fazer uma revisão de legislação laboral? Por que razão? Qual é o sentido? Mas posso só dizer uma coisa? Sim. Que é, eu acho que o António José Seguro, desculpa dizer-lhe isto assim, mostra porque é que às vezes é um bocado como ao melhoral, não faz bem nem faz mal. É porque não é capaz de se comprometer com isto. Eu perguntei, o direito à greve faz sentido, mas devemos compensar as pessoas ou não? É que as pessoas também têm de pagar o seu passe, pagar o serviço público, chegam lá e ele não há. Então também não merecem ser compensadas. E isto é uma questão de sim ou não é do estamos à espera de um consenso e tal. Mas que consenso? Nós temos é que decidir. Este país está farto de conversa. Este país precisa de ação. Precisa de alguém que diga assim, temos que fazer. Quer dizer, eu ouço o António José Seguro dizer assim, precisamos de uma lei laboral que pense a tempo, a produtividade, os jovens. O António José Seguro, francamente, o António José Seguro é candidato do Partido Socialista. Nunca, como no tempo do Partido Socialista, os jovens emigraram tanto. 30% dos nossos jovens tiveram que ir para fora. É a sua herança, é a herança do Partido Socialista, deixou-nos com os salários mais baixos da União Europeia, então e agora vem aqui dizer que temos que pensar a produtividade, os salários e tal, mas é o candidato do Partido Socialista que deixou o país no estado em que deixou, nos salários, na saúde, nos jovens a emigrar e etc. Com quem é que eu estou a debater aqui? Com o candidato do Partido Socialista? Ou com alguém que parece que chegou agora, sentou-se aí e disse, bom, o país está todo errado. Está, mas isso eu ando a dizer isso há anos, que está errado, não é? Quero responder. O Sr. Deputado André Ventura tem mais anos de atividade partidária neste século do que eu, contando com os anos que teve no PSD e agora que teve no Chega. Há uma diferença entre ser o candidato de um partido e o candidato apoiado por um partido. Eu tenho muito orgulho em ser um candidato que se afirmou como a sua coragem, que apresentou a sua candidatura e que, passado 4 meses, o Partido Socialista veio reconhecer que devia apoiar. E tenho muito orgulho nesse apoio do Partido Socialista. Eu não teria. Agora, se o Sr. Deputado quer debater com o Partido Socialista, eu dou-lhe o número de telefone do Dr. Zé Luís Carneiro e o seu deputado debate com ele. Eu, aliás, acho que o seu deputado está na eleição errada, porque verdadeiramente o senhor devia estar nas eleições legislativas. Ainda há 6 meses andou a pedir aos portugueses para votarem em si e, neste momento, borrifou-se para esses votos dos portugueses e está-se a candidatar a Presidente da República. Não acha que isso fere o contrato de confiança que os portugueses lhe deram quando votaram em si? Sabe o que é que eu acho que fere o contrato de confiança de quem votou em nós? É quando nós vimos com uma herança atrás e queremos escondê-la. Isso é que fere. António José Seguro. O seu deputado está enganado. Sabe o que é que parece? É que tem vergonha da herança do Partido Socialista. Não. É que chega aqui agora, é militante do Partido... O senhor deputado...
Eu ia o senhor responder, deputado está na eleição errada. Isso é que os portugueses, e segundo todas as sondagens, menos a da Pita agora, eu estou à sua frente. Mesmo assim estou a fazer melhor. Mesmo assim estou a fazer melhor. Se estou na eleição errada, imagina a sua. Se eu estou à sua frente e estou na eleição errada, imagino como é que está. Portanto, imagine. Agora, deixe-me lá responder-lhe a isto, que é, vem do Partido Socialista, é militante do Partido Socialista há 40 anos, segundo ouvi dizer, foi líder do Partido Socialista. Líder do Partido Socialista. Esteve no governo de António Guterres, do pântano, da crise, do desnorte do país. Quer dizer, não há, provavelmente, há poucos políticos em Portugal que tenham uma ligação ao PS como o António José Seguro tem, mas está aqui à minha frente. Quer dizer, 1 milhão de pessoas sem médico de família, 30% dos jovens tiveram que emigrar, o país destruíram o CEF. A herança do seu partido destruiu o CEF, meteu-nos no caos em que está. E chega aqui agora e diz assim, se quer falar com o Partido Socialista, ligue para o Largo do Rato. Então, mas quer dizer, António José Seguro, traz um património atrás de si. É que senão, deixe-me dizer-lhe também uma coisa. Se tem vergonha do apoio que tem, se tem vergonha do apoio do Partido Socialista, então, quer dizer, assuma-se. Não pode é querer o apoio do Partido Socialista e dizer que não aceita a herança do Partido Socialista. O senhor é representante de todo o mal que o Partido Socialista fez ao país. Não pode ignorar isso. Não venha aqui esconder isso. Sr. Deputado André Ventura, eu não escondo absolutamente nada, nem tenho vergonha absolutamente nada. Mas parece que não é socialista agora. Diz que já não é socialista, que já não é... Qualquer dia vai dizer que não é de esquerda e que é do Chega. Só falta isso. Vamos ouvir a resposta. O Sr. Deputado André Ventura tem que perceber que tem na frente uma pessoa que assume por inteiro tudo aquilo que fez na vida, e a minha vida é transparente. Sou um homem de convicções, sou um homem de valores e, segundo a semana passada, o senhor dizia, não sei se já mudou de opinião, que eu sou uma pessoa séria. Portanto, é uma pessoa séria que tem aqui na sua frente. Eu venho aqui com todo o meu património. Mas uma eleição legislativa é diferente de uma eleição presidencial. Por isso é que eu lhe disse que o senhor está na eleição errada. Porque o senhor, se quiser debater aquilo que são as heranças, o que foi o passado, debate com o líder do Partido Socialista. Eu tenho a certeza que ele tem muito gosto em debater todas as questões. Nada disso. O que eu lhe quero dizer... médico de família, salário baixo... Não, interessa muito e vamos lá. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, com muita clareza. Mais importante de saber de onde é que eu venho, é para onde é que eu quero ir. Eu quero ser Presidente da República de todos os portugueses. E é isso que eu me proponho. E a candidatura a Presidente da República é a única onde os partidos não têm que apresentar candidatos. É a única. Aliás, a sua situação é uma coisa excepcional, que é um líder partidário que é candidato a Presidente da República. Porque, verdadeiramente, em tão pouco tempo, o senhor quer tudo. Quer ser Primeiro-Ministro, quer ser eurodeputado e agora quer ser Presidente da República. Não, mas disseram com clareza, nessa altura, o que é que queriam. Portanto, o que eu lhe quero dizer com muita clareza é que esta é uma eleição completamente diferente. Agora, se não me indigna-me imenso as coisas. Indigna-me das grávidas, a ansiedade das grávidas, que não sabem se conseguem dar à luz num hospital. Vamos avançar nos temas do debate. Jovens, qual as famílias, e o país fez um esforço enorme para... Dá-me licença que eu termino agora. Que o país fez um esforço enorme e as famílias, para que eles tivessem boa formação e que não têm oportunidades em Portugal. Indigna-me uma família de classe média e de classe baixa, ou de jovens que não conseguem sair de casa porque não têm dinheiro para pagar uma renda de habitação. Eu compreendo. Ora, o meu papel como candidato a Presidente da República, como candidato a Presidente da República, é mobilizar o país no sentido de os partidos, e o senhor em particular, que é líder de um partido, de encontrar essas soluções. E por isso é que eu lhe vou dizer uma coisa. Vou-lhe dizer uma coisa. Eu tenho que me resguardar aqui neste debate, porque daqui a 4 meses eu vou recebê-lo em Belém. Eu como Presidente da República, o senhor como líder partidário, para precisamente eu exigir aos partidos que têm que fazer acordos para resolver os problemas do país. Os senhores passam a vida a passar culpas. António José Seguro, se quiser resguardar ou não, isso já é consigo, isso não é comigo. Há uma coisa que eu sei. Eu estou na eleição errada, de facto, se ser Presidente da República for uma jarra de enfeitar. Estou na eleição errada. É que não é esse Presidente que eu quero ser. Portanto, eu nunca vou dizer assim, sim, há 1 milhão de pessoas sem médico de família, sim, a corrupção está como está, sim, mas eu não quero saber de nada disso, porque eu só sirvo... Então, se eu quero ser Primeiro-Ministro ou quero ser Presidente da República, eu só sirvo para... Diga lá com clareza. Deixa-me responder agora, deixa-me responder. Eu só sirvo para mobilizar, para a conversa de treta, para a conversa do... Não, eu nunca serei uma jarra de enfeitar. Eu vou-lhe dizer porque é que eu estou na eleição certa. Porque eu sou o Presidente que quer dar um murro na mesa, que quer impedir que a conversa de chacha continue a ser a conversa que leva as pessoas até à presidência da República. E por isso é que eu lhe dizia, há bocado deu-me um exemplo, ok, não quer falar de saúde, não quer falar de corrupção, não quer falar de justiça. Vamos falar de saúde. Não quer falar de salário. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Mas eu vou-lhe dar um exemplo. Há uns dias atrás, eu, enquanto candidato presidencial, tive um problema com o Presidente de Angola por ter dito o óbvio que o nosso Presidente da República nunca devia ter permitido a humilhação que teve André Ventura, ao ser humilhado pelo Presidente angolano. E viu em silêncio sobre isso. Ou seja, já que não serve para nada, ao menos sirva para defender os portugueses.
E este é o exemplo que eu lhe dou como o Presidente da República pode ter um papel importante quando é defender a nossa dignidade e não andar a beijar a mão de tiranos e ditadores. Vamos a isso. E ainda há quem André Ventura, vamos a isso. E ficou em silêncio. Não. Fica em silêncio. Ficou em silêncio. Fica em silêncio. É um silêncio cúmplice. Dá-me licença. Não, posso desenvolver? Porque Não, eu preciso de responder. Mas eu vou-lhe dar a oportunidade para comentar. Responda-se a isto. Sim, mas eu vou-lhe responder, mas com tranquilidade. E a seguir mudamos de tema para falarmos sobre o papel e as funções do Presidente da República. Só Minerva contrai os portugueses. É isso que Minerva. Está bem, mas eu Estou sei a dizer que é o seu caso. O senhor na retórica não há quem lhe ganhe. Mas eu quero lhe dizer o seguinte. O sentido de Estado é essencial para um Presidente da República. Conversa da treta, António José. Dá-me licença. Conversa da treta há 50 Dá-me anos. licença. É isso que nos tem levado a Eu sei que o senhor não deixa que os seus adversários possam explicar-se e dar o seu pensamento sobre as situações. Então diga lá qual é o seu É muito pensamento sobre simples. isto. A dignidade de Estado exigia que, naquele caso, o Presidente da República ouvisse e respondesse com inteligência e sentido de Estado no momento certo. Que era o quê? E, portanto, eu teria agido da mesma forma como agiu o atual Presidente da República. E sabe porquê? Dá-me licença. Não, dá-me licença. Está a ver como o senhor não deixa... Eu peço a ambos. Sabe que uma das condições dos democratas é ouvirem os oponentes. Chamaram-nos esclavagistas, opressores, criminosos. Posso. E os senhores acham que devem ficar em silêncio. Eu peço que me ouçam agora a mim, porque eu quero falar sobre isto enquadrando sobre esta questão. Mas esta questão é essencial. Depois, António José Seguro, André Ventura papel e é muito hábil funções na retórica, depois não permite que as pessoas, quando estão a concluir, mas disse o que fazia possam o mesmo com o fazer. professor Marcelo Rebelo de Sousa. Não, eu vou-lhe dizer uma coisa. Fazia a mesma traição que fez o Marcelo Rebelo de Sousa. O senhor não se trata de traição. É traição. Não, desculpe. Eu gostava de poder conduzir o debate. Quero dizer uma coisa. É traição Quero dizer uma coisa com muita clareza. O senhor não me dá lições de patriotismo. Olha, mas parece que dou. Não, eu gostava... mais novo, eu vou lhe dizer, sabe quantas... Meu senhor, o senhor deputado André Ventura, sabe quantos portugueses vivem em Angola? Mas o país não está à venda, António José Seguro. A nossa dignidade não está à venda. Como o senhor só é muito hábil na retórica. A nossa dignidade não está à venda. A nossa dignidade não está à venda. Posso reivindicar a autoridade de conduzir o debate, meus senhores. Sobre o papel, tem a ver exatamente com isto. Papel e funções do Presidente da República, e vamos voltar a discutir esse incidente que o André Ventura considerou grave, com o discurso do Presidente da República de Angola. É muito grave. O regime, mas eu queria começar por aqui. O regime político português é definido como semi-presidencialista. Este regime, André Ventura, deve manter-se ou advoga uma redistribuição de poderes entre os órgãos de soberania, pedindo-lhe para explicar o que é isso de não ser uma jarra? Não ser uma jarra é não termos um presidente como foi o Américo Tomás, que sirva para cortar fitas. Mas isso foi antes da democracia. Bom, infelizmente o professor Marcelo Rebelo de Sousa também está a encaminhar muito por duas coisas. Por ser uma jarra em algumas coisas e uma traição noutras. Desculpe lá, eu não aceito isto. Regime semi-presidencialista. É o que eu lhe vou dizer. O presidente é eleito por voto direto, universal, tem que ter mais de 50% dos votos. É o único órgão nacional que tem este tipo de legitimidade. E isso obriga a que se defenda o nome do país e a dignidade do país quando ela está em causa. Semi-presidencialista, e, portanto, ou não? O nosso sistema ao problema não é só a Constituição, que nós já dissemos que queríamos alterar. Mas não é isso que eu estou a perguntar. Então é o que eu estou a dizer. Nós queremos alterá-lo precisamente para garantir que o Presidente da República pode ter também um papel mais vigilante e pode ter um papel mais atuante. E eu defendo isso. A minha pergunta é se advoga uma alteração e uma redistribuição dos poderes e competências do Presidente da República e dos demais órgãos de soberania, alterando o regime que nós identificamos hoje em dia como semi-presidencialista e defendo um pendor mais presidencialista, atribuindo mais poderes executivos ao Presidente? Eu já o disse que sim, já o tinha defendido no passado, muito antes de ser candidato presidencial. O Presidente da República ser eleito por voto direto, ao menos para se pagar o orçamento que tem a Presidência da República, que sirva para alguma coisa, que não seja para fazer de rei figurante. Eu acho que o Presidente da República tem que ter um papel fundamental. E eu acho que aí até estamos mais ou menos de acordo. Agora, se o Presidente da República só tem um papel de figurante e quando chega ao momento de defender Portugal, defender os portugueses... Já vamos ao incidente de Angola em concreto. Não estou a falar só sobre isso, eu estou a dizer mesmo... Olha, eu dou-lhe um exemplo. O Presidente da República se vê... Deixa-me ouvir António José Seguro. Só para terminar. O Presidente da República se vê um caso de um governo envolvido em corrupção, tem que ter coragem de o denunciar. Não pode ficar calado à espera que a coisa passe e que a tempestade passe. E não pode só denunciar a uns e não denunciar a outros. A corrupção tem que ser combatida como causa nacional. Olha, basta vermos a diferença que teve o professor Marcelo Rebelo de Sousa em casos de um governo e em casos do outro governo. Eu, se for Presidente da República... Já devia ter demitido este governo?
Não, mas olha, devia ter sido firme com o Presidente da Região Autónoma da Madeira, é um exemplo, e não foi, quando todos sabemos as suspeitas que há sobre ele, mas não só. Devia passar uma mensagem clara. Vamos ouvir António José Seguro sobre esta questão do regime. Tem que ser combatida a sério. E isso é um papel que o Presidente da República pode ter. O regime, tal como está definido neste momento, e isso está escrito e descrito na Constituição da República Portuguesa, é este regime semipresidencialista. Vê necessidade de o alterar? Não vejo absolutamente nenhuma necessidade, muito menos no âmbito de uma campanha eleitoral. Que há eleições daqui a 2 meses. E, portanto, eu considero que o problema não está no sistema de governo, está na maneira como se governa, como o Parlamento, como os partidos se envolvem. Há demasiado passa-culpas. E quem vem de novo diz sempre que a culpa é do passado, que é a mesma coisa que o Sr. Deputado André Ventura está a fazer, um passa-culpas. E, portanto, aquilo que é preciso é que os partidos tomem... Faz favor, se quiser interromper. Não há problema. Governo, é só dizer isso. Mas pertenceu ao partido do governo. Eu pertenço ao partido do governo. Pertenceu. Ao PSD. Mas o Portanto, PSD... o que eu lhe quero... Mas, dá-me licença que eu termine. Eu era dirigente. Fala lá. Eu não fui líder do Partido Socialista. Dá-me licença. Portanto, é muito simples. O que é necessário é que os partidos tomem consciência de uma coisa muito simples. Há problemas graves no país que precisam de resolução. Um deles é a promoção do acesso à saúde por parte dos portugueses. É inaceitável que os portugueses tenham semanas e meses à espera de uma consulta, que tenham meses e anos à espera de uma intervenção cirúrgica e que tenham este calvário aos fins de semana de andarem a ver quais é que são as urgências que estão abertas ou não. Eu já defini que, se merecer a confiança dos portugueses, a minha primeira prioridade no primeiro ano de mandato vai ser de contribuir para que haja um pacto para a saúde, para promover o acesso a tempo e horas dos portugueses à saúde. Mais um. E já disse, dá-me licença. Dá-me licença. PSD fizeram em 50 anos, que deram 0 resultado. O que não há problema do senhor me interromper. Não é que deram 0. Tudo está aqui a dizer deu 0 resultado. Dá-me licença. Pode concretizar o que ideia é essa do Pacto para a Saúde? Não vou mais do que concretizar esse Pacto para a Saúde. Vou entregar ao senhor deputado André Ventura, porque a minha intenção é entregar a cada líder partidário, e é nessa circunstância que eu espero receber em Belém daqui a 4 meses, precisamente já um guião daquilo que vai ser esse Pacto para a Saúde. É possível que daqui até lá existam, atualizações em relação a esta questão. Faz favor, Sr. Deputado. Aqui tem. O sumário executivo deste é muito simples, não vou ler isto tudo. Reafirmação do papel central do Estado na cobertura geral e acesso universal através do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, redução progressiva da despesa direta das famílias, quer dizer que está muito acima da média europeia. Nós temos aí 30 e tal % de custos com saúde que as famílias têm, integração efetiva entre níveis de cuidados, reforço da gestão, avaliação e da estabilidade institucional, promoção da saúde e prevenção da doença em eixos estratégicos, digitalização e colaboração transparente com os setores social e privado. Estes são os eixos. Mas que estou, obviamente, disponível para receber todos os contributos. O meu papel como Presidente da República é de ser agregador e é ser focado nas soluções. Eu conheço muitas pessoas, o Sr. Deputado André Ventura é exímio nisso, só fala de problemas. Nós temos que passar de uma cultura de problemas para uma cultura de soluções. E é este o papel que eu quero incentivar e agregar como Presidente da República. Só que, infelizmente, eu vejo... Espero contar com o seu contributo. Infelizmente, eu vejo o que diz... e vejo que não tem solução nenhuma. Tem a mesma conversa que durante 50 anos tiveram sobre a saúde e que levou ao estado em que estamos. Levou a 1 milhão de pessoas sem médico de família, levou a mais de 100 mil pessoas à espera de cirurgias graves, levou a um aumento de 5% de pessoas à espera de cirurgia. Qual é a sua solução? Já lá vamos. Olha, eu vou-lhe dizer uma, sabe qual é a solução? É pôr os portugueses em primeiro lugar. Essa é uma das soluções que o senhor não aceita. Sabe o que é que não aceita? É que cheguem imigrantes que venham de fora e que passem à frente dos portugueses na saúde. Não, agora deixe-me terminar, que eu não o interrompi. O senhor aceita de bom grado que chega alguém do Bangladesh, da Índia, do Paquistão e passa à frente de uma família portuguesa no acesso à saúde. O senhor aceita de bom grado que venha alguém de fora, receba subsídios da Segurança Social e ainda tenha tratamentos de graça, nomeadamente dos PALOP, e nós nem cobremos a esses PALOP. Sabe uma forma, António José Seguro, de pôr a nossa saúde na ordem? É garantir que os nossos médicos, enfermeiros, auxiliares têm que lidar primeiro com os problemas que os portugueses têm na saúde e não têm um bar aberto para o mundo inteiro vir cá tratar-se, curar-se e à nossa custa. E é isso que eu gostava de o ver dizer, em vez de, francamente, desculpe dizer-lhe, da conversa de chacha de há 50 anos, que é, eu vou ser um presidente agregador, eu vou fazer uma mobilização entre todos os partidos, eu vou juntar todos. António José Seguro, sabemos uma coisa. Isso é conversa da treta, não vai dar em nada e vai manter tudo igual. Eu, ao menos, tenho uma vantagem sobre si. É que eu digo claramente isto. Comigo, os portugueses vão ter prioridade no acesso à saúde. Mas que modelo é esse? Deixa-me só dizer. André Ventura, que modelo... interrompeu também o António José Seguro. Deixa-me terminar. 2. Quem cá vier tratar-se de fora terá que cobrar, terá que pagar.
não terá bar aberto acesso não terá acesso à nossa saúde. O senhor está a dizer uma falsidade. Ponto 3. Está a dizer uma falsidade. As pessoas que vêm cá tratar-se pagam. Sabe que isso é falso, já foi dito pelos administradores hospitalares que é falso. Quem vem cá tratar não paga e nós não conseguimos cobrar. E nós não conseguimos cobrar aos outros países. Não é por falar mais alto que resolve os problemas. Eu não vou aceitar. E gosto disto ou não, eu não vou aceitar. Não é por falar mais alto que resolve os problemas. Eu não vou aceitar que em Portugal, e está a haver uma coisa concreta. Ainda por cima não fala sobre factos. Ainda por cima uma coisa concreta que não é a sua conversa da treta, que é, eu não aceito que uma mãe, um pai, um avô português fique à espera de uma consulta, de uma cirurgia, de um tratamento, de um medicamento e venham outros de fora e tenham acesso a eles de forma rápida e gratuita. Eu não sei se está a haver uma coisa urgente, mas vou dizer demagogia. Isso é tudo demagogia. Então ouça esta. Sabe quanto é que todos os anos na saúde gastamos em desperdício e em fraude? Sabe quanto? Não sabe, mas eu vou-lhe dizer. É mais de 1.000 milhões de euros por ano em desperdício. Se quer fazer alguma coisa, comece por fazer isto. Meter ordem no que temos que meter na saúde para evitar que andemos a gastar uma pipa de massa em fraude, em desperdício, etc. E quando alguém precisa de um médico de família ou de um medicamento, não tem. Isso já era melhor do que conversa de treta de 50 anos, francamente. Deputado André Ventura, eu não lhe respondo da mesma forma, porque eu sou candidato a Presidente da República. Mas o que é que está a desqualificar? Não, agora é a sua vez de ouvir. Certo? Está-me a desqualificar, não acho que isso fica bem. É a sua vez de ouvir. Acha que é mais do que eu quero falar dizer uma coisa, quero dizer, não, do Partido Socialista? Não, Sr. Deputado André Ventura. Estou sempre a desqualificar-me, não acho isso bem. Dá-me licença? Pronto. É só para lhe dizer que o senhor baseia toda a sua retórica não em factos. Qual é a percentagem de pessoas que não são residentes em Portugal e que servem do Serviço Nacional de Saúde? Mas, António José Seguro, isso não interessa. Sabe qual é? Não sabe. Não, mas sabe. Porque não, aliás, até lhe vou... Agora é a minha vez de falar. Essa percentagem é errada, mesmo que seja abaixo dos 6 ou dos 7%. Eu sou compreensivo. Vou-lhe dizer porquê. Sabe porquê? Porque toda a gente se torna residente em Portugal. E, portanto, estar-me com conversa de treta a dizer quem se torna residente em Portugal. Hoje nós temos americanos e canadianos a vir para Portugal, a tornarem-se residentes para terem cá tratamentos para o diabetes, para o cancro, quando nós não temos para os nossos. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Vamos ouvir António José Seguro. Não passa de manipulação. Qual é a percentagem que tem? Não é verdade. Segundo, como sabe, segundo a lei portuguesa, as pessoas que vêm fazer tratamentos têm que pagar. Mas não pagam. Mas não pagam. Dá-me licença que eu... Mas eu estou a dizer que não pagam. Não é verdade. Uns pagam, outros não pagam. Sr. Deputado André Ventura, é para lhe dizer que uns pagam, outros não pagam. Mas estamos a falar... Não está tudo bem, está mal. Isso é um problema de organização e de gestão. Em vez de ter papéis todos, podia ter começado por dizer isso. O que o senhor está a dizer é uma coisa muito... Mas o senhor só lhe interessa dizer algumas coisas, não interessa dizer aquilo que eu digo. Não. E, portanto, é muito simples. Se é um problema de organização e de gestão, que se cobrem. Essas dívidas têm que ser feitas. É isso que eu quero fazer. O que não tem sentido é o que o senhor faz. Que é estigmatizar sempre, constantemente, já falou outra vez do Bangladesh, já falou, é estigmatizar minorias. Eu recomendo-lhe, sabe o quê? Uma tese de doutoramento feita em Berlim, em Dublin. Sabe? Posso dar-me licença que eu termino? Eu sei que não vai gostar. Que é de 2013, do estudante na altura, André Ventura, em que chamava a atenção, precisamente, para essa estigmatização e para o... Dá-me licença, não quero ouvir, não é? Mas eu deixo que não quero me ouvir ou não, até ao final. E o senhor chamava a atenção, nessa altura bem, estava do lado certo, que havia uma estigmatização de minorias. O senhor sabe qual é a percentagem de habitantes, de migrantes do Bangladesh que vivem em Portugal? Sei, 50 mil. Mas não chega a 1% da população portuguesa. Está a haver a diferença. Mas o senhor teve que fazer esta estigmatização. Não sabe. Não é verdade. Agora veja. Dá-me licença que eu continuo. Dizer os portugueses. Eu deixo-me interromper. Não há vamos acabar de ouvir. Vamos acabar de ouvir António José Seguro. André Ventura, peço favor de deixar ouvir. Os portugueses estão primeiro. Sou candidato a presidente de Portugal. Volto a repetir. Vamos ouvir António José Seguro até ao fim. O senhor está a estigmatizar imigrantes que vêm trabalhar para Portugal e para ajudar a nossa economia e a desenvolver. Está a falar de quem? De pessoas... Alguns roubar também. Desculpe, é muito difícil. Não vêm roubar. Venho dizer uma coisa que é o seguinte. Essas pessoas sabem o que é que fazem? Levam comida no Uber à casa dos portugueses. Isso não é estigmatização nenhuma. Tratam de pessoas, dos nossos avós em lares. São 40% a trabalhar na agricultura. Sabe quanto é que contribuíram para o nosso sistema de segurança social, o sistema de segurança social em Portugal? De onde são pagas as reformas dos milhões de portugueses que trabalharam, 2,2 mil milhões de euros. Não estigmatizo, aquilo que são os imigrantes. Não, agora é a minha vez de falar. Mas está com 14 minutos, eu estou com 13. E estamos a aproximar-nos. Até ao fim, eu posso responder. É só para lhe dizer que não estigmatizo. Então eu vou-lhe dar uma resposta, António José Seguro. Para mim,
Dizer que os utentes portugueses têm acesso prioritário não é estigmatizar. É fazer o que eu tenho que fazer como... Eu sou candidato... Não pode dizer, para eu não interromper e depois interromper-me a cada segundo que eu dou. Sim, o meu é Portugal. O seu talvez seja o da Índia ou do Paquistão ou do Bangladesh. O meu é Portugal. O meu é Portugal. Segundo, sim... Eu quero que os portugueses que pagam o Serviço Nacional de Saúde, cujos seus avós construíram o Sistema Nacional de Saúde, cujos seus pais construíram esta pátria, eu quero que eles trabalhador que vem trabalhar para Portugal não desconta para o Serviço Nacional de Saúde. Eu quero que os portugueses tenham, isto é demasiado grave para deixar passar. O senhor é capaz de dizer que um imigrante, quando sobrepomos, dizer que um imigrante não desconta para o Serviço Nacional de Saúde? Posso terminar? É capaz? Posso terminar? Eu estou-lhe a dizer que acho que em Portugal os portugueses devem estar em primeiro. Porque eu sou candidato a presidente de Portugal, não sou candidato a presidente do Bangladesh. Se quiser vá para lá, apanhe o avião e vá para lá. Não é para lhe dizer que não é estigmatização nenhuma dizer os portugueses primeiro. Isso é o contrário. É dizer que por uma vez na vida, deixarmos de ter sempre preocupação com as minorias coitadinhas, com os ciganos, com os do Bangladesh, com os etc. E começarmos uma vez na vida a ter um presidente que meta as maiorias em primeiro lugar, que meta o cidadão contribuinte comum em primeiro lugar. Terceiro, e para terminar, aquilo que lhe estava a responder. Eu, António José Seguro, sei que muitos imigrantes que para cá vêm em busca de trabalho, que vêm em busca de uma vida melhor, e eu não tenho nada contra isso. Eu tenho uma coisa contra outra coisa que o seu partido fez. Foi abrir as portas de forma despoderada a toda a gente, criminosos, bandidos e outros que para cá vieram, e agora se ria, como se eu está a rir, da desgraça que o Partido Socialista deixou. Pois, não, mas sabe que não se devia rir. Devia-se rir daqueles que, por causa do encerramento do CEF, por causa da desautorização das polícias, por causa de ter aberto este país, como gosto de dizer, a toda a imigração, hoje tornámos-nos no caos migratório que temos. Vamos ouvir agora... Não é estigmatização, é dizer os portugueses primeiro. Não é verdade. É outra coisa. Não é verdade. São duas visões completamente diferentes do país. Primeiro, um imigrante que em Portugal está a trabalhar, que está inscrito na Segurança Social, faz também os seus descontos para o Serviço Nacional de Saúde. Mesmo com um português que cá está há 30 anos, não é? Acho que concorda com isso. Está cá há 30 ou 40 anos, que o seu pai descontou, que o seu avô descontou, que todos descontaram na sua vida. Da mesma forma que um jovem que começa a trabalhar também começa de início. Certo, mas o seu pai descontou, a sua mãe descontou, a sua avó descontou, toda a sua família. É a mesma regra. Para si um português e um do Bangladesh é a mesma coisa. É a mesma coisa. Diga lá, é a mesma coisa. Já lhe disse que em retórica ninguém Mas acha que é a mesma coisa? Estar cá um trabalhador do Bangladesh e uma portuguesa ou um português que estão a trabalhar. Acha que é a mesma coisa? Está a ver, não tem resposta para isto. Não, eu porque acredita mesmo que é a mesma coisa. Eu gostava de ter a resposta para lhe dizer o seguinte. Da mesma forma que muitos portugueses, milhões de portugueses, que tiveram que emigrar nos anos 60, nos anos 70 e agora, também têm as mesmas condições e não são estigmatizados da mesma forma. Aliás, os portugueses, sim, trabalham. Sim, mas isso é outra... Ergueram esses países. Dá-me licença. Mas isso é precisamente todo o estigma que o senhor tem. O senhor está sempre a pôr pessoas umas contra as outras. Está sempre a dividir entre os bons e os maus. Eu não consigo olhar para um país assim. Não. Para mim, um país, todas as pessoas têm igual dignidade e merecem ser tratados com esse humanismo e com essa dignidade. António José Seguro, é essa conversa da treta que levou ao estado do país em que estão hoje. Sabe porquê é que os ciganos fazem parte Meus senhores, eu quero encerrar o nosso tempo. Nós somos um Estado de Direito Democrático. Sabe porque é que os ciganos fazem o que fazem neste país? Eu tenho aqui a Constituição e pensava não ter que lhe mostrar. Num Estado de Direito Democrático... Agora não deixa falar. Deixa-me lá falar. Sabe porque é que os ciganos fazem o que fazem neste país? A lei aplica-se a todos, sem estigmas. Sabe porque é que os ciganos fazem o que Não nos podemos sobrepor todos, senão ninguém percebe nada em casa. É por causa dessa conversa da treta de há anos, de queremos agradar a todos, de queremos fazer tudo bem e de alguns sentirem que podem fazer tudo e outros sentirem que só têm que contribuir para esses que possam fazer tudo. Eu não vou ser o presidente de todos os portugueses que querem fazer tudo. Meus senhores, eu queria... Presidente dos portugueses de bem, daqueles que querem um país de bem. O senhor está sempre a dividir. O senhor está sempre com extremismo. É dizer a verdade. O senhor está sempre com ódio. Meus senhores, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. O país só é grande, sabe, quando o seu caráter moral é elevado. E eu venho para contribuir precisamente para isso. Meus senhores, nós estamos a chegar ao fim. Caráter moral. Meus senhores, eu peço a ambos os candidatos. Que o Presidente seja uma referência ética. Eu peço a ambos os candidatos que guardem tempo, poucos segundos, para responder a uma última questão que ficou por clarificar há pouco. Dizer isto, António José Seguro vem para ser uma jarra de enfeitar. Eu tenho que gerir os tempos. É o que eu acho, é o que parece. O senhor tem estado. E aquilo que for possível para as pessoas compreenderem lá em casa. O senhor tem estado, desde o início, a fazer essas provocações. Não é provocação. Mas eu quero dizer que não me deixes provocar por si. Não estou a provocar, é mesmo a verdade. Parece que não quer fazer nada, quer manter tudo igual como está há 50 anos. Não quero, Sr. Deputado. Só que o senhor quer deitar... O senhor não consegue discutir nos termos da nossa Constituição. Não, os senhores não estão habituados a discutir nestes termos. Estão habituados à conversa de chacha. É esse que é o problema.
Portugal é um Estado de Direito democrático. E eu quero que continue a ser. E a Constituição não discrimina em função da cor da pele, em função da orientação sexual, em função de onde é que se nasce, em função de onde é que se vem para ajudar este país. Mas também não e é este país, este património foi criado. Também não permite, está a ver. O senhor nunca permite concluir. Então, mas também não me deixou falar, nunca me deixou falar, teve sempre a interromper-me. Sabe o que é que a Constituição também não permite, então já é seguro? Que uns andem a contribuir para os outros viverem à conta deles. É isso que também a Constituição não permite. Meus senhores, vamos ficar por aqui. O nosso tempo chegou ao fim. Não clarificámos por inteiro, mas haverá oportunidade para isso. A questão do incidente com o Presidente de Angola. Esgotámos o nosso tempo, não me ouviram. Portanto, foi o último a falar, mas eu gostava de ter tido condições para conduzir os temas de outra maneira. Mas agradeço muito a ambos. Aliás, vão ser ao todo 28 debates, estes que se estendem até ao dia 22 de dezembro, e haverá seguramente oportunidades para clarificar alguns dos aspectos. O próximo debate aqui na TVI será no dia 26, entre Gouveia Melo e Jorge Pinto. Por agora é tudo. Boa noite. Até amanhã. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.